Teve uma vez que eu tava voltando já da faculdade, estava bastante ansiosa por muitas coisas que estavam acontecendo, tava na semana de prova, e aí meu pai foi me buscar, né? E aí a gente conversando, eu falei, pai, eu tô me sentindo assim, sempre pude compartilhar minhas coisas com ele, né? Pessoais, e ele sempre foi um ótimo conselheiro. E aí ele falou pra mim assim, Adriana, a ansiedade pode ser comparada a um caminhão desgovernado e em alta velocidade e cheio de desconfiança de Deus. Com a caçamba ali cheia de desconfiança de Deus. Isso marcou minha vida para sempre. Porque toda vez que eu passo por uma situação assim, que eu começo a pensar demais ou a achar que vai dar errado, alguma coisa assim, eu lembro disso. A qualidade do meu pai que mais me faz admirá-lo é o fato de ele ser uma pessoa muito trabalhadora. Ele é o sinônimo de provisão. Quando alguém fala de provisão, de um homem provedor, eu lembro do meu pai. Meu pai é uma pessoa muito trabalhadora. Então acho que é o que mais me faz admirar nele, né? O compromisso em sustentar a sua casa, em cuidar da sua família. A característica que eu mais admiro nele é o fato de que ele é um homem muito trabalhador. Isso aí eu me lembro, desde que eu me lembro, criança, assim, meu pai sempre foi muito trabalhador, muito esforçado, sempre acordou muito cedo. Mesmo aposentado, ele acorda cedo, ele tem esse hábito. E ele, assim, eu achava meu pai incansável, porque eu vi ele trabalhando, fazendo as coisas e, sabe, com todo aquele vigor. Ele é assim também na obra de Deus, é uma pessoa que se esforça, que trabalha. E isso pra mim é uma coisa admirável, algo que, assim, eu tento tomar pra minha vida, né, de ser uma pessoa que busca seguir esse exemplo. Na verdade, eu tenho duas memórias muito marcantes com meu pai. A primeira, que muita gente já conhece, mas que ficou muito gravada na minha memória, é que quando eu era criança, o Isaac já era nascido, a gente não tinha carro, nem sonhava em ter, apesar de já termos recebido uma promessa de Deus em relação a isso, enfim. A gente não tinha tempo ruim pra gente deixar de ir pra igreja, sabe? Então a gente tinha uma bicicleta, que é a bicicleta que meu pai tem até hoje, e ele ia pedalando, o Isaac ia na cadeirinha na frente, no guidão, assim, preso. Eu ia no meio, sentada no ferro, na barra, e a minha mãe na garupa, e meu pai pedalando. Então a gente ia e voltava da igreja, assim. Então essa é uma memória muito marcante pra mim, que às vezes eu ficava sentindo dor ali, sentada meio assim, quase caindo. Fui crescendo, não cabia direito no ferro, mas continuávamos indo, caminhando pra igreja, e muito marcante pra mim. A minha memória mais marcante com o meu pai era quando eu era mais novo, ele me levava pra jogar futebol de madrugada. Eu misteriosamente só queria jogar futebol com ele de madrugada. Então acho que essa é uma das memórias mais marcantes assim que eu tenho. Foi no dia do meu casamento, quando a gente estava entrando ali no salão, o meu pai começou a conversar vários assuntos aleatórios, assim, sobre a semana dele, falando como é que foi, o que ele fez. Conversando assuntos que não faziam muito sentido, mas ali eu percebi que foi uma forma dele espantar o nervosismo. Eu rio disso até hoje. Meu pai, ele me levava junto com ele para visitar minha avó. Ele ia lá na minha avó fazer alguns reparos ou visitar, ver como é que ela estava. Eu me lembro sempre que ele me colocava num carrinho de mão, que eu acho que ele tem até hoje, e a gente ia andando lá entre o Vale do Ipê e o Jardim do Ipê, e ele ia me carregando. E é uma memória que me marcou muito. Sem dúvidas, foram os momentos em público, exemplo, nas formaturas dele, do seminário, em que ele soltava um "Tei!" ou alguma coisa do tipo, e quando eu era bem menor, eu imitava muito ele. Então eu ficava imitando os gestos que ele fazia, as línguas que ele falava. Sempre que a gente senta em família para relembrar certos momentos, esse é o campeão das risadas. Defina seu pai em uma palavra: responsável. Responsável pelo fato dele ter me assumido, né? Assumido minha mãe bem nova. Um adolescente, né? Um jovem, assumindo uma mulher grávida e seu filho, no caso eu, né? Então acredito que ele é uma pessoa bem responsável, e é isso. Se eu fosse definir meu pai em uma palavra, seria confiança. Servo. Provedor. Persistência é uma palavra que
Eu acredito que seja uma das palavras que definem ele. Eu não me lembro assim de alguma coisa que eu tenha visto meu pai dizer que quer fazer, né, algum plano assim, e não tenha persistido, não tenha começado e terminado. Então acredito que